O que leva uma filha a planejar a morte dos próprios pais? Essa pergunta ressoa como um eco sombrio nas ruas movimentadas de São Paulo, onde em 2002 uma história de horror e traição chocou o Brasil. Sob o véu da noite paulistana, em uma mansão aparentemente tranquila, a fachada de uma família perfeita desmoronaria, revelando um dos crimes mais brutais e incompreensíveis da nossa história. Estamos falando do caso Suzanne von Richthofen, um nome que se tornou sinônimo de frieza e manipulação, e que nos força a confrontar a escuridão que pode habitar o coração humano. A família Richthofen vivia uma vida que muitos descreveriam como um sonho. Manfred von Richthofen, um engenheiro renomado, e Marisia von Richthofen, uma psiquiatra respeitada, construíram um lar confortável para seus dois filhos, Andreas e Suzanne. Suzanne, a filha mais velha, parecia ter tudo: beleza, inteligência, uma vida social ativa e um futuro promissor. Ela frequentava uma das melhores universidades da cidade e era vista como uma jovem privilegiada, um exemplo de sucesso. Ninguém poderia imaginar que por trás dessa imagem polida se escondia um abismo de ressentimento e um plano macabro. A noite fatídica de 31 de outubro de 2002 marcou o ponto de não retorno. Naquele Halloween, enquanto o mundo celebrava, a casa dos Richthofen se transformava em um cenário de crime. Os corpos de Manfred e Marisia foram encontrados brutalmente assassinados. A cena foi montada para simular um assalto seguido de latrocínio. Suzanne, juntamente com seu namorado Daniel Cravinhos, foi quem descobriu os corpos, acionando a polícia e dando um depoimento inicial que descrevia um cenário de invasão e violência. O choque foi imediato. Como uma tragédia tão cruel poderia atingir uma família tão bem-sucedida e querida? A notícia se espalhou como um incêndio, capturando a atenção de uma nação inteira, que acompanhava cada detalhe com perplexidade e horror. Desde os primeiros momentos, a narrativa de Suzanne começou a apresentar inconsistências. Sua calma e a de Daniel durante o velório dos pais, em vez de dor e desespero, levantaram as primeiras bandeiras vermelhas. A frieza exibida por ambos era assustadora, desproporcional à tragédia que acabara de se abater sobre eles. A polícia, experiente em desvendar tramas, notou as pontas soltas na história de Suzanne. Detalhes não batiam, evidências pareciam forjadas e o comportamento do casal era, para dizer o mínimo, estranho. A investigação inicial começou a traçar um perfil dos envolvidos que fugia do padrão esperado para as vítimas e seus sobreviventes. Suzanne, a menina rica de classe alta, e Daniel Cravinhos, seu namorado, um rapaz de origem mais humilde, com um histórico de pequenos problemas e uma reputação de problemático. A desaprovação dos pais de Suzanne ao relacionamento era um segredo mal guardado entre amigos e familiares. Era um cenário clássico de conflito, mas ninguém poderia prever que esse conflito levaria a um desfecho tão sanguinário. A sociedade se perguntava: seria possível que o amor proibido tivesse motivado um crime tão hediondo? As primeiras suspeitas começaram a se solidificar. A história do assalto parecia cada vez mais frágil. A polícia intensificou a pressão e os olhos do Brasil se voltaram para Suzanne e Daniel. As perguntas se acumulavam, o mistério se aprofundava. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, começava a emergir das sombras. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A trama de Suzanne e Daniel, que inicialmente parecia uma farsa mal elaborada, não demorou a se desvendar sob o escrutínio implacável da polícia. As inconsistências se acumulavam e a pressão sobre os envolvidos aumentava a cada hora. A frieza de Suzanne e a inquietação de Daniel eram sinais claros de que algo muito mais complexo e perverso se escondia por trás da história do assalto.
A investigação se aprofundava e os detetives, com sua experiência em perfis criminais, começaram a ligar os pontos que desafiavam a narrativa inicial. O ponto de virada veio com a confissão de Daniel Cravinhos. Encurralado pelas evidências e talvez pela culpa, ele quebrou o silêncio, revelando o plano macabro. Não estava sozinho. Seu irmão, Christian Cravinhos, também estava envolvido. A revelação foi um choque, mas confirmou as piores suspeitas da polícia. Suzane não era uma vítima, mas sim a mente por trás da barbárie. Ela, a filha privilegiada, havia orquestrado a morte dos próprios pais. O motivo aparente, conforme Daniel, era um clássico e trágico conflito familiar. O dinheiro e a veemente desaprovação de Manfred e Marisia ao relacionamento de Suzane com Daniel. Os pais de Suzane não viam Daniel com bons olhos, consideravam-no um vagabundo e temiam a influência negativa que ele exercia sobre a filha. Essa desaprovação, misturada ao desejo de Suzane de ter controle sobre a herança, teria sido o estopim para o plano nefasto. Os detalhes do planejamento eram frios e calculistas. Suzane forneceu as chaves da mansão, desligou o sistema de alarme e até mesmo simulou um álibi, alegando que passaria a noite em um motel com Daniel. Tudo para dar tempo aos irmãos Cravinhos de executarem o crime sem serem pegos. O cenário de assalto foi meticulosamente encenado, com gavetas reviradas e objetos espalhados, na tentativa de despistar a polícia. A perícia, no entanto, logo percebeu as falhas e os pontos que não se encaixavam em um roubo comum. A ausência de arrombamento e a seletividade dos itens roubados eram indícios gritantes de que o crime havia sido planejado por alguém com acesso à casa. Aprofundando-nos na personalidade dos envolvidos, Suzane von Richthofen emergiu como uma figura complexa e perturbadora. Longe da imagem de estudante exemplar, ela se revelou uma jovem manipuladora, fria e com uma sede de controle. Sua capacidade de persuasão sobre Daniel era evidente, transformando-o em um instrumento para seus desejos mais sombrios. Daniel Cravinhos, por sua vez, demonstrou uma submissão quase doentia a Suzane. Seu histórico de pequenos delitos e sua falta de perspectiva o tornaram vulnerável à influência da namorada. Ele, que deveria ser o protetor, acabou se tornando o executor de um crime hediondo, movido por uma paixão distorcida e a promessa de uma vida livre das amarras paternas de Suzane. Christian Cravinhos, o irmão de Daniel, completou o trio criminoso. Sua participação foi motivada, em parte, pelo uso de drogas e pela lealdade ao irmão. Ele foi o cúmplice que ajudou a desferir os golpes fatais nos pais de Suzane, completando a parte mais brutal do plano. A dinâmica entre os três era um triângulo amoroso e criminoso, onde a manipulação, a paixão e a ganância se entrelaçaram para formar uma teia de destruição. A queda da máscara de Suzane e a descoberta da verdade geraram uma onda de indignação sem precedentes em todo o Brasil. A sociedade, que antes idealizava a família Richthofen, agora se via confrontada com a face mais sombria da natureza humana. A cobertura da mídia foi intensa, transformando o caso em um espetáculo mórbido. Jornais, revistas e telejornais dedicavam horas e páginas ao desenrolar da investigação, explorando cada detalhe e cada nuance da história. O fascínio público pelo caso era palpável, gerando debates acalorados sobre a juventude, os valores familiares e a moralidade em um país que até então acreditava que certos crimes eram impensáveis em certos estratos sociais. Em meio a todo o caos, o irmão mais novo, Andreas von Richthofen, tornou-se o epicentro de uma comoção nacional. Órfão de pais e traído pela irmã, Andreas representava a vítima inocente de uma tragédia que ele jamais poderia ter previsto. Sua dor e seu futuro incerto tocaram o coração de milhões de brasileiros que se perguntavam
Como uma família tão aparentemente feliz poderia ter desmoronado de forma tão exastrosa, deixando um rastro de destruição e perguntas sem respostas? O caso Suzanne von Richthofen não era apenas um crime, mas um espelho que refletia as profundas fragilidades da sociedade. O julgamento de Suzanne, Daniel e Christian, que se seguiu à revelação dos fatos, capturou a atenção do país de uma forma avassaladora. A preparação para o júri popular foi meticulosa, com a acusação e a defesa afiando suas estratégias para o embate legal. A expectativa era imensa e o tribunal se tornou um palco onde a tragédia da família Richthofen seria dissecada em detalhes brutais. Testemunhos chocantes foram apresentados, revelando a dinâmica perversa do relacionamento de Suzanne com Daniel e a frieza com que o crime foi planejado e executado. Provas materiais, como o depoimento dos irmãos Cravinhos e a confissão detalhada de Daniel, foram cruciais para desmantelar qualquer tentativa da defesa de Suzanne de se apresentar como uma vítima manipulada. A acusação pintou Suzanne como a mente ardilosa por trás de tudo, uma jovem capaz de manipular as pessoas ao seu redor para atingir seus objetivos. A defesa, por outro lado, tentou argumentar que ela havia sido influenciada e coagida por Daniel, minimizando sua participação como mandante. No entanto, a frieza de Suzanne durante todo o processo, a falta de qualquer demonstração genuína de remorso e as evidências que apontavam para seu papel central na trama pesaram muito contra ela. Em 2006, Suzanne von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, fraude processual e falsidade ideológica. Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos também foram condenados. Daniel a 38 anos e 8 meses, e Christian a 38 anos e 6 meses, por homicídio qualificado. A repercussão da sentença foi enorme, com a sociedade dividida entre a satisfação pela justiça e a perplexidade diante da dimensão da crueldade humana. Após a condenação, a vida de Suzanne no sistema prisional tornou-se um novo capítulo de sua história, acompanhado de perto pela mídia e pelo público. Ao longo dos anos, ela buscou a progressão de regime, alcançando o semiaberto e, mais tarde, o regime aberto. Suas saídas temporárias, como em feriados, sempre geraram intensos debates e discussões sobre a ressocialização e a punição de criminosos. A relação de Suzanne com a mídia permaneceu complexa. Ora ela tentava se manter distante, ora aparecia em entrevistas, buscando, talvez, uma forma de se justificar ou de reconstruir sua imagem. Houve tentativas de Suzanne de refazer sua vida, incluindo o início de relacionamentos e o estudo, mas a sombra de seu passado jamais a abandonou. Daniel e Christian também cumpriram suas penas, enfrentando seus próprios caminhos dentro e fora da prisão, mas igualmente marcados para sempre pelos crimes que cometeram. No entanto, a figura mais trágica dessa história talvez seja Andreas von Richthofen. Órfão dos pais, traído pela própria irmã, ele teve sua vida completamente devastada. O sofrimento contínuo de Andreas, que preferiu o isolamento e se afastou dos holofotes, é um lembrete doloroso das consequências duradouras do crime. Sua luta para reconstruir sua vida longe do escrutínio público é um testemunho silencioso da dor indizível que a tragédia trouxe à sua família. O caso Suzanne von Richthofen se tornou um marco na criminologia brasileira. Um estudo de caso sobre a natureza do mal e as complexidades da mente humana. Ele provocou discussões profundas sobre o papel da família, a educação, a ambição e as falhas sociais que podem levar a atos tão hediondos. A pergunta persistente que ecoa até hoje é: o que realmente motivou Suzanne a cometer tal barbárie? Seria a ganância, o desejo de liberdade, a manipulação ou uma combinação de fatores?
O impacto duradouro do caso na memória coletiva e na cultura popular é inegável. Livros foram escritos, filmes foram produzidos e a história de Suzane continua a fascinar e chocar. Ela serve como um lembrete sombrio de que a maldade pode se esconder por trás das fachadas mais inocentes e que as relações familiares, por mais sagradas que pareçam, podem ser corroídas por conflitos e ressentimentos. Este caso nos convida a uma reflexão profunda sobre a complexidade da mente humana, as fragilidades das relações familiares e os limites da moralidade. Ele nos força a olhar para dentro, a questionar o que nos define como seres humanos e o que somos capazes de fazer quando as emoções mais sombrias tomam conta. O legado de Suzane von Richthofen não é apenas o de um crime, mas o de um espelho que reflete as profundas e perturbadoras contradições da nossa própria existência.